Boa tarde a todos vocês aqui, estudantes, terapeutas, simpatizantes aí, membros da comunidade Ômega e simpatizantes. Então, hoje a gente tem uma presença aqui muito especial também, de Solana Passos. Solana, ela é psicóloga clínica já de uma longa experiência e especialista em psicologia junguiana, em também experiência somática, o trabalho com o estresse pós-traumático. Ela também tem uma outra especialidade que está dentro dessa mesma linha e que teremos um outro encontro em agosto, onde ela vai estar nos presenteando com uma abordagem com a experiência dela em situações de emergência. É isso mesmo, Solana? É isso mesmo. Eu já E trabalhei o um tempo com brigadas de emergência, então vou trazer aqui um pouco da minha experiência sobre essa fase de emergência que estamos passando. Ótimo. Então, e hoje o tema é muito fascinante. Nós temos dois módulos no Ômega, onde abordamos o trabalho com o estresse pós-traumático, né? Uma nova visão do trauma a partir do conhecimento de alguns teóricos e clínicos também, como o Dr. Peter Levine. Então, hoje ela vai trazer para a gente esse novo olhar, né? Diante da experiência do trauma, uma nova visão para nos presentear mais uma pílula de sabedoria desses nossos encontros. Então, seja bem-vinda, Solana. Eu vou estar aqui com você, te auxiliando e com você a partir de agora. Ok, seu apoio, sem dúvida nenhuma, será fundamental. Então, obrigada pela presença de todos, obrigada pelo convite. Vamos iniciar então uma jornada que eu imagino, eu estou chegando nessa jornada, mas imagino que vocês já estejam nessa jornada do Ômega. E como Carla falou, estamos na semana mais fria, é inverno. E inverno, a natureza faz convites para a gente também, né? E o inverno, a estação mais fria, é também uma estação de recolhimento. Naturalmente, a gente se recolhe no frio. E o recolhimento é muito propício à reflexão. Então, o tema de hoje são temas que também nos convidam para reflexões profundas sobre a vida, sobre a gente, sobre a humanidade, né? Sobre o nosso papel nesse ciclo enorme que é o ciclo da vida. Então, dor e trauma como um convite da alma, porque talvez todos nós tenhamos uma fome parecida, uma fome única, que é a fome de autoconhecimento. E isso é muito sobre o que Jung fala, né? Minha formação inicial é junguiana, e Jung foi um dos teóricos que versou muito sobre a nossa necessidade de autoconhecimento e sobre a nossa fome de conhecer a nós mesmos como uma necessidade de sobrevivência, como uma necessidade de desenvolvimento. Então eu vou começar aqui com um trechinho de uma música de Arnaldo Antunes, que é uma pessoa muito inspiradora, que fala sobre dor. E o trecho da música é assim: não fuja da dor, isso não é loucura. Fugir da dor é fugir da própria cura. Então é interessante aqui, já nessa letra de música, que convida a gente para essa reflexão inicial, que dor e cura estão muito próximos, né? Dor e cura talvez sejam coisas inatas que acomete a todos nós e que talvez nos acompanhe ao longo de toda a nossa jornada. Embora a dor seja algo incômoda e muitas vezes não estamos disponíveis para fazer contato com ela, então, quanto menos contato a gente faz com aquilo que nos fere, talvez menos possibilidade de construções de espaços mais confortáveis ou de espaços de mais adequação ou de cura, a gente consiga construir. Então, a dor também é um chamado, a dor é um convite, a dor é um caminho para que a gente possa chegar num lugar mais amplo, mais expandido, de mais autoconhecimento, de mais autotransformação. Vocês vão ver que eu vou passear muitas vezes pelas inspirações junguianas, porque Jung diz o seguinte: quando a gente escolhe uma teoria, quando a gente faz a escolha de uma teoria, de uma profissão, de um tema para mestrado, TCC, o que quer que seja, nós estamos fazendo confissão sobre nós mesmos.
Então, vocês vão ver que, de certa forma, a apresentação aqui é uma confissão sobre mim mesma, é uma confissão sobre aquilo que me inspira, sobre aquilo que me guia, sobre aquilo que eu usei como ferramenta quando precisei e preciso, e a gente continua sempre precisando, encarar nossas dores, encarar nossas feridas, encarar aquilo que, de certa forma, são alavancagens para que a gente construa mais desenvolvimento. Então, a alma humana vive unida ao corpo, numa unidade indissolúvel. Por isso, só artificialmente é que se pode separar a psicologia dos pressupostos básicos da biologia. Isso é uma coisa muito interessante, porque a própria psicologia tratou ao longo da sua existência fazer uma separação entre mente e corpo. Então, estuda-se a psique, mas não necessariamente estuda-se as dores do corpo na psicologia. E esse é um processo que vem ganhando um contorno diferenciado na medida em que não se pode de fato separar uma coisa da outra. Então, se algo acomete a minha psique, se eu tenho pensamentos ruminantes, se eu tenho preocupações intensas, se eu tenho imagens intrusivas na minha psique, o meu corpo vai sofrer com isso. De certa forma, também, se o meu corpo sofre com dores, isso também acarreta um sofrimento para a minha psique. De forma análoga e inversa, se eu consigo olhar para fora e ver a beleza da vida, se eu consigo olhar para a vida e ver que, apesar das dores, tem um caminho lindo pela frente, ver que, apesar das dores, tem um caminho de transformação. Então, se esses pensamentos atravessam a minha psique, igualmente, esse reflexo da minha psique vai se estabelecer como um bem-estar no meu corpo. Então, psique e corpo, né? Biologia e psicologia se influenciam mutuamente. Se um está bem, convoca o outro também para estar bem. Se um não está bem, convoca o outro também para um lugar de menos organização. Então, falando um pouquinho, algumas palavrinhas iniciais sobre trauma. Trauma não é um assunto novo de ser estudado, né? Nós temos muitos teóricos, temos uma cartilha imensa de estudos sobre trauma e temos já muitas coisas consolidadas e importantemente consolidadas sobre o tema. Freud não foi o primeiro estudioso sobre trauma, mas com certeza ele tem o mérito, né, de ter influenciado muito o pensamento da sua época e ainda hoje nós vemos bastante influências da psicanálise sobre os estudos sobre sofrimento psíquico. Então, vamos partir dessa primeira referência e seguir a partir daí. Desde 1924, né, Freud já dizia que trauma é uma ruptura na nossa barreira de proteção, como se a nossa psique pudesse se proteger de coisas difíceis e de estressores. Mas tem eventos que rompem essa proteção e vão causar sentimentos importantes, né, avassaladores de impotência, de medo, de desamparo, de desorganização. Então, desde essa época que Freud já apontava a tonalidade afetiva de situações que foram traumatizantes. Tonalidade aqui afetiva significa que cada vez que a pessoa lembrava da experiência, ou era exposta a situações que eram associadas àquela experiência, a carga emocional revivida era tão intensa como se ela tivesse novamente passando pela experiência. Então ele chamava atenção para essa tonalidade afetiva importante, um tônus emocional importante, e chamava atenção também para a persistência dessa resposta emocional ao longo do tempo, mesmo quando o evento gerador e a situação e o momento de vida da pessoa já estivessem muito distantes no tempo. Então, a persistência de resposta não necessariamente fazia com que o evento estressor precisasse estar próximo da pessoa no tempo. Esses dois tempos, esse tempo se tornava meio atemporal para a memória. É como se a pessoa revivesse, né, muitas e muitas vezes aquela mesma experiência.
E dessa carga afetiva importante e da persistência disso, muitas vezes se observavam a, o surgimento de quadros sintomáticos desadaptativos, socialmente desadaptativos ou disfuncionais, quadros de sofrimento emocional. Jung também falou sobre trauma, e ele usou uma terminologia também muito própria. Jung, ele começou fazendo parte, né, do grupo freudiano, mas ele foi se distanciando por divergências de algumas ideias. Uma dessas ideias a gente também vai tocar rapidinho aqui para falar sobre a diversidade humana, né? E Jung dizia: podemos considerar como certo que os nossos complexos, que são nossas feridas psíquicas, são muitas vezes aspectos parciais da nossa psique que foram dissociados. Essa experiência de que algo que nos acomete de uma forma muito terrível, de certa forma, é dissociado da nossa experiência de identidade, de psique, foi o que ele falou que seria a experiência do trauma. E a sua origem é muitas vezes um chamado trauma, um choque emocional ou coisa semelhante que arranca para fora um pedaço da nossa psique, um pedaço de nós mesmos. Então, cabe aqui algumas palavrinhas, né, para que... Eu sei que tem conceitos que são técnicos de cada autor, então, eu sempre que tiver um conceito que seja específico de uma determinada teoria, eu vou abrir um pedacinho, um parênteses, para que a gente possa alinhar um pouco o que é essa conceituação para esse autor. Então, o que Jung chama de complexos, que é a mesma coisa de trauma, e ele usa essas duas palavras na sua obra, que são também feridas psíquicas. Essa é uma outra forma da gente conceituar trauma, né? Quem não os teria, né? Então, nossas feridas nos acompanham há muito tempo e elas não marcam necessariamente uma inferioridade, pelo contrário, elas marcam que esses pontos, na verdade, eles são um sofrimento, mas eles são um ponto de alavancagem para que a gente organize novas posturas, novas possibilidades de adaptação na vida. Então, o que Jung chamou de complexo, complexo seria uma ideia que ficou carregada de tonalidade afetiva, de carga emocional. E essa ideia que fica meio que guardada no nosso inconsciente, porque nós temos mecanismos de defesa importantes para nos proteger das nossas dores mais intensas, para que o ego, né, para que o eu possa continuar caminhando sem que ele fique completamente desorganizado. Então, o nosso inconsciente guarda parte dessas informações. Mas acontece que muitos estímulos do nosso dia a dia convocam diversas informações e muitas vezes convocam parte disso que está guardado no nosso inconsciente. Então, digamos que uma criança, nos primeiros anos de vida, né, logo no iniciozinho, quando a gente tem um nível de vulnerabilidade e de dependência muito grande, digamos que a mãe ou o pai, né, um dos cuidadores, né, dessa criança ficou doente e ficou gravemente doente e precisou se afastar dos cuidados dessa criança. Essa criança facilmente, a depender de como a situação da vida foi sendo conduzida, facilmente ela pode desenvolver uma ideia, ou um complexo, ou um trauma, um tema, uma ferida psíquica de desamparo e rejeição. Embora a situação da rejeição em si não tenha acontecido da forma como a gente imagina, que seja uma rejeição intencional, mas a ausência e o desamparo de um cuidador imediato facilmente agrupa temas para a psique. E é isso que Jung chama de complexo, é um complexo de ideias, é um grupo de ideias que vão se formando em torno desse tema de abandono e de rejeição. Essa criança segue a vida. E lá pelos 7 anos, quando ela chega na escola, quando ela está na escola, a professora faz a chamada. E, sem querer, passa o nome dela na lista. E não chama o nome dessa criança. E naquela hora é como se, né, essa mesma feridinha
que está lá adormecida a maior parte do tempo, ela fosse convocada para aparecer. É como se o tema da rejeição, do abandono, novamente chegasse ali naquele momento em que o nome dela foi passado. Muitas coisas podem passar na cabeça da criança. Por que ela não chamou o meu nome, né? Será que ela não gosta de mim? Será que ela não quer que eu esteja aqui? Então, isso é o que Jung chama de complexo, esse complexo de ideias que vai agrupando diversos temas que façam alguma associação com a ferida original. Então, pode ser que nesse momento a criança, por um, por um deslize, né, não intencional da professora que passou a página do nome, ela reviva novamente a sua própria ferida. E isso pode gerar comportamentos muito específicos. Então, por exemplo, pode ser que essa criança comece a se sentir muito ansiosa de voltar às aulas. Pode ser que ela fique muito ansiosa diante dessa professora. Pode ser que ela imagine que está todo mundo sabendo que ali, naquela sala, a professora, todos os colegas da sala sabem que a professora não gosta dela. Isso também cria uma certa dificuldade para estar na interação social com os colegas. Pode ser que ela crie um comportamento um pouco mais opositor e ela comece então a chamar os colegas e dizer: parece que essa professora não é legal, né? Então, tudo isso são respostas possíveis dentro das nossas defesas ou das nossas formas de tentar lidar com essas feridas no início da vida. Pode ser, por exemplo, que essa criança que sinta a dor, o tema, ou tenha a ferida da rejeição, ela começa a se aproximar mais da professora, na tentativa de agradá-la e assim conquistar o espaço que ela gostaria de ter, de pertencer melhor no vínculo. Então vejam que às vezes de uma situação e de uma ferida, diversas possibilidades de comportamentos são possíveis, alguns mais funcionais, outros mais disfuncionais, alguns mais adaptativos, outros mais desadaptativos. Mas vamos pensar que nessa mesma cena teria uma outra criança que não passou por uma experiência de desamparo, ou que não tem um tema como esse no início da vida. E digamos que a professora também pulou o nome dela. Só que essa criança, por não ter esse tema, não vai viver naquele momento, ou melhor, não vai reviver naquele momento toda a carga emocional do tema psíquico que ela já tem registrado. E ela pode simplesmente dizer: professora, passou o meu nome. E a professora pode voltar e falar: ah, é mesmo, desculpe, eu não vi. E a situação simplesmente termina. Então, eu quero que vocês guardem essa experiência, porque mais adiante nós vamos também falar um pouco do trauma como aquilo que não passa, o trauma como aquilo que se repete, o trauma como aquilo que se revive, é uma reexperiência.